programa de hoje começa com a Arena Games. É o Deco Neves e a novidades do mundo digital. Fala, Deco! Está começando o Arena Games. Eu sou o Deco e vou trazer para vocês as principais notícias da semana do mundo do esporte. Coloca a ficha e aperta o play. E no CBLOL, a Vivocade, que era a favorita, apanhou de 2-1 da Kabum. A Kabum, óbvio, comemorou a vitória, mas teve um player da Vivocade que também teve motivo para comemorar. O player Revolta, ele passou 200 vezes por Summoner Rift jogando no CBLOL. Eu não imaginava que eu ia ter 200 jogos no CBLOL e fico muito feliz de ter alcançado essa marca. Bom, não pretendo só dobrar a meta, eu acho que chegar nos 1000 jogos é uma marca que eu ficaria muito feliz. Então a nova meta são primeiro 500 jogos, depois 1000 jogos. Fazendo história o rapaz, olha aí. E a Pro Game finalmente reagiu e passou por cima do Flamengo. A disputa foi acirrada, mas acabou no 2-1 para a Pro Game, que já estava morrendo de medo de segurar a lanterna. Pense numa lanterna pesada, mas quem continua segurando a lanterna é a Red Canids, que mesmo vencendo a Ilha da Macaca, não escapou desse mico. E quem continua devorando tudo são os canibais da CNB, que fizeram um banquete em cima da INTZ, vencendo por 2-0. E se você achou que a dança das cadeiras tinha acabado no CS, achou errado, tá? Você se enganou. O Snacks esperou a Copa da Rússia para deixar o time russo Virtus Pro e entrar para Mouse Sport. E acabou a Aurus League de Counter-Strike, que a Virtu Game derrota a Fúria Academy na final e leva o caneco para casa. E a Fúria brasileira também não se deu bem. Eles perderam a fase americana da Zota Cup para Ghost Game, que com esse resultado aí já garantiu uma vaga para a Zota Cup Masters. E a 8ª temporada da Pro League de Rainbow Six já começa com o empate entre a Black Dragons e a Ninja in Pajamas. O curioso é que a segunda disputa entre a FaZe Clan e a Immortals também terminou em empate. A Team Liquid ganhou em cima da Bootcamp e a PEN Game venceu a Team One. A PEN que estreou aí um novo lineup que, por sinal, é um antigo lineup da EA Game. Spaws, Revolts, Iona, FK1, GCR já começaram andando muito bem na PEN. E no segundo dia tivemos vitória da Bootcamp, da Team One e da Team Liquid. A Dragons empatou com a FaZe e a tabela ficou assim: Team Liquid em primeiro, PEN Game em segundo e a Team One em terceiro lugar. E rolou as classificatórias sul-americanas de PUBG, valendo uma vaguinha aí no Mundial que vai ser em Berlim, na Alemanha. E a Savage Sports cambaleou, mas conquistou uma vaga. Infelizmente não deu para os brasileiros. E acabou a HCT Summer de Hearthstone. E o alemão Bunny Hupper foi o grande campeão. O nosso representante brasileiro Razer ficou para trás ainda na fase de grupos. E essas foram as notícias de hoje do mundo do esporte. Quer mais notícias de cinema, games, HQ? Passa no meu canal, rapaz. Qualquer coisa ele terá. Um cheiro, até a próxima e tchau! O CRB precisa entrar em campo hoje contra o São Bento com o ritmo de Copa do Mundo. Aquele clima de decisão. Tudo ou nada, até porque a equipe regatiana está na vice-lanterna do Brasileirão. Sem margem para vacilar, o CRB entra em campo hoje para mais um decisivo confronto nesta Série B, no estádio Rei Pelé. O adversário da vez é o São Bento, time que costuma aprontar fora de casa. Inclusive, foi a equipe que mais empatou nesta segundona em 8 jogos. Já o Galo precisa voltar a vencer com urgência. A última vez que o time alagoano saiu de campo com os 3 pontos foi na vitória por 2-0 contra a Ponte Preta. Já se passaram 2 jogos desde então e a zona de rebaixamento parece cada vez mais presente na vida dos regatianos. No momento, ocupa a vice-lanterna da competição, com apenas 12 pontos. Estamos em busca, né, de sair dessa situação. Há bastante jogos atrás, infelizmente não conseguimos, mas temos um jogo bastante importante aí, agora contra o São Bento, para, em nome de Jesus, conseguir os 3 pontos. Desde quando enfrentou o Paysandu, o CRB já era para ter saído da zona da degola e quando estava conseguindo, levou o gol de empate aos 48 minutos do segundo tempo. Na sequência, foi a vez de superar o Goiás para se livrar do Z4, mas acabou perdendo por 2-1. Agora, o CRB tem nas mãos, ou melhor, nos pés, a chance de vencer o São Bento e saltar para até a 15ª colocação da tabela. Para isso, medidas foram tomadas. A maior delas, substituir o comando técnico. Saiu o Júnior Rocha e entrou o Doriva. A missão de livrar o Galo da Série C é um grande desafio que o novo comandante pretende cumprir. Nós, treinadores, somos sempre motivados pelo desafio. O futebol
em si é um grande desafio, né? E a gente conhecendo de longe, né, a estrutura do CRB e sempre ouvindo falar do clube, a gente entende que é um clube que tem uma ambição, né? E então eu aceitei esse desafio, estou feliz de estar aqui, estou contente com o que tenho visto aí nos 2 dias de treinamento que a gente fez e com certeza eu acredito que a gente pode sim sair dessa situação e a gente espera que a gente possa já reagir o mais rápido possível. E aqui ao meu lado o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. Estou vendo aqui na tabela que o São Bento vem de 1 empate e 2 derrotas. É uma equipe que o CRB precisa vencer, até por causa do momento da equipe, né, do adversário. Precisa. Um abraço para você, Rafa, para os amigos de casa. O time do São Bento é uma boa equipe. Eu até acredito, sabe, Rafa, que essas mudanças de comando técnico, e como ocorreu inclusive agora com a equipe do São Bento, não tem muito a ver com a campanha que o time vem fazendo dentro da competição. Até porque é uma equipe que entrou agora na Série B do Campeonato Brasileiro, subiu junto com o CSA na temporada passada, e o técnico Paulo Roberto Costa já estava lá há muito tempo, quase 5 anos que estava comandando essa equipe. Mudou o presidente, ele teve algum problema lá administrativo, teve uma rusga com o comando da equipe e acabou saindo na primeira oportunidade que deu para tirá-lo, né? Mas é uma equipe difícil. O CRB, o técnico Dorival, a gente viu ele falando agora, não é o Dorival Júnior, é o Dorival. Ele falando, já tem uma formatação do time que ele vai colocar a campo, não vai fugir inclusive do que vinha colocando, pelo menos no que se refere à maneira de jogar do Júnior Rocha. O CRB, de novo, hoje vai jogar mais uma vez com 2 extremos abertos, um pela direita e outro pela esquerda. Ele não vai abrir mão disso. E é torcer para que dê certo. Mas é uma ordem natural. Eu acho que o treinador vai marcar a sua estreia. Teve pouco tempo de trabalho, inclusive. Ele não vai fazer nada diferente. Pelo menos a filosofia de jogo, de formatação de time, ele vai repetir e, sem dúvida, isso é até recomendação da própria diretoria do CRB. Mas será que os ânimos dos jogadores não vão mudar? O pessoal vai entrar mais animado, com mais vontade, mais garra? Até porque agora, se os jogadores não fizerem o resultado, então a culpa vai ser toda deles, porque o treinador já mudou. É o que se espera. Agora eu particularmente rechaço totalmente esse tipo de discurso. Porque quando você coloca, o Rafa não está jogando bem porque não está motivado, porque o treinador não consegue extrair o máximo de motivação do jogador, você está dizendo que o cara é muito bom de bola e ele não está jogando por problemas extracampo, né, de motivação e tal. E muitas vezes o problema é de qualidade. O cara não está jogando bem porque ele não tem a qualidade suficiente para jogar bem naquele momento ou naquela situação, ou pelo momento que o time está passando. Você valoriza demais o jogador, colocando o crédito demais numa qualidade que ele não tem. Está cheio de exemplos disso. O cara não está jogando porque não está motivado. Não está jogando porque o time não está pagando bicho. Não está jogando porque está fazendo bola e quer derrubar o treinador. E não é qualidade. O cara não tem a qualidade suficiente para estar jogando bem, né? Mas quando você troca o comando técnico, você resgata um ou outro jogador que não vai tendo oportunidade. Aí é diferente. Sim. Você sabe do seu potencial, sabe que tem um desgraçado que está jogando titular e você está ficando no banco ou você não está nem pegando o banco. Aí quando muda o comando técnico, você recupera a moral. Você quer mostrar para o treinador, de repente sim. Você mostra para o treinador que tem condição de jogar. É diferente. Agora o cara que está jogando vem tendo oportunidade toda hora. Eu vou citar um exemplo. Não que ele seja desgraçado. Mas é o Diego Rosa, por exemplo. O Diego Rosa não vem jogando nada. Desde que ele voltou para o CRB, ele não joga absolutamente nada. Ele tinha sido contratado entrou na segunda fase da Copa Nordeste, podia ter entrado no Campeonato Alagoano, no Campeonato Brasileiro, jogou com Mazola ainda, foi titular até Jesus voltar no comando técnico do Júnior Rocha. E ao que parece vai ser titular hoje de novo. Aí você vai falar que um cara desse é falta de motivação? Me diga. É qualidade, pô. Sabe, motivação de quê? Salário tá em dia. O cara mora na beira da praia. Era titular, com todos os treinadores. Em nenhum momento era cogitada a titularidade dele. Aí você vai falar que o cara desse não tem motivação. Extracampo, tá bebendo. Não é qualidade. Que ele pode até ter, mas não pode estar numa fase boa, num momento bom. O que o cara faz quando o cara não está com um momento bom? Você vem e tira ele do time titular e bota no banco de reservas. Mas ele não sai. Torcer para que ele jogue bola hoje, mas não vai ter nada a ver com motivação. Mudança de comando técnico. Ele não pode falar disso, porque ele era titular, foi titular toda hora, né, e vai permanecer titular com o novo treinador. E falando de qualidade de jogadores, o técnico Dorival, que não é o Dorival Júnior, ele falou na coletiva sobre contratações. Vamos ver.
A gente tem um elenco qualificado, com jogadores de lastro dentro dessa competição, jogadores que já jogaram essa competição. A gente vai avaliar bem, lógico, isso aí no dia a dia que a gente tem. Ainda não deu para ter uma clareza se de fato a gente tem carência. A gente vai observar isso a partir do momento que a gente estiver fazendo esse diagnóstico nos jogos, né? E lógico, e aí a gente vai comunicar à diretoria, mostrar a carência, se ela existir, para que a gente possa agir rápido. Emerson, o Doriva disse que vai analisar se falta alguma carência, se está precisando de algum jogador em uma posição ou outra. Você pode apontar alguma posição que está faltando um jogador de qualidade? Olha... Eu não estou entendendo sua risada, Emerson. Não, em todas as posições, praticamente. O CRB precisa contratar. Isso é fato. E olha, quando eu falo que o CRB precisa contratar, não é que ele não tenha contratado, o CRB contratou demais. Aliás, o CRB teve um problema de contratação, isso é fato. Você contrata muita gente, você tira muita gente, é uma forte, uma clara demonstração que você errou do planejamento de contratação. Aliás, quem está dizendo isso não sou eu. O Júnior Rocha falou isso, né? Sim. Numa das entrevistas coletivas que ele falou que chegou e tinha 8 volantes. Só que ele falou e trouxe outro, o Luiz Otávio. Ele chegou e disse que tinha um monte de volante, ele trouxe outro. Mas enfim, o CRB precisa contratar com qualidade. Agora até entendo que nesse momento é difícil, né? Todo jogador que é bom está empregado. Você só vai conseguir contratar jogador fora do país, aí você vai pegar da Tailândia, porque o futebol é quadrado, aí você consegue pegar jogador de lá, e mesmo assim a janela é só depois da segunda metade agora de julho. Você consegue pegar jogador da Série C, não nesse momento, porque principalmente nesse formato que é a Série C, ou você está brigando para classificar ou brigando para fugir do rebaixamento. Então dificilmente você vai ter algum time que vai liberar o jogador, a não ser que o time vá pagar multa, e nenhum time hoje está pagando multa para tirar jogador de canto nenhum. Ou você vai pegar jogador da Série A porque está parada, por conta da Copa do Mundo, e você só vai pegar jogador que não está sendo aproveitado. Aí você consegue se reforçar nessa situação. Qual é o aconselhável para quem pode esperar? É esperar terminar a primeira fase da Série C. Vai ficar muito jogador bom de equipe que não vai garantir a classificação, ou que já vai ter sido rebaixada, você vai lá e busca. Isso é quem pode esperar. E na minha opinião o CRB não pode esperar. O CRB precisa contratar, precisa ter qualidade. O CRB foi contratar um jogador para substituir o Cleiton que está machucado e depois foi ver que não podia escrever o cara. Porque se o Felipe Menezes, numa condição normal de temperatura e pressão, independente de como ele estava lá fora, na Tailândia, né? Mas ele, nesse time de hoje, inclusive nesse time que vai jogar hoje e que vem jogando no CRB, ele é para ser titular. O CRB precisa, está muito claro que o CRB precisa. Né? Mais de 15 dias ainda. Dia 16 abre a janela. Aliás, a janela abre dia 20. A partir do dia 16 o CRB pode solicitar a documentação, eu esqueci o termozinho que se fala, da Tailândia. Aí vem para cá dia 17, da entrada dia 18, eu acho que sai no BID dia 19. Aí a partir daí o CRB já pode utilizá-lo. Mas nesse time do CRB precisa, tá muito claro isso, só um céu que não vê. Precisa ter um jogador no meio campo, um cadenciador, um para pifar os homens da frente. Mas o CRB hoje aí joga com 2 extremos de velocidade, joga com o Neto Baiano centralizado e o cara que é para fazer municiar os homens da frente é outro jogador de velocidade que está jogando no meio campo, que nesse caso hoje vai ser o Alípio. Vamos esperar que pelo menos eles troquem posição, né? O Alípio com o Diego Rosa troca posição, principalmente o Diego entrando para o meio para municiar os homens da frente, para ver se surte efeito. Vamos aguardar para ver. O CRB precisa vencer, mas para vencer precisa apresentar um bom futebol. E há muito tempo que o CRB não apresenta um bom futebol. Emerson, agora só para ficar claro, a gente fala aqui no programa assim, de forma mais dura, mas porque a gente quer o bem do CRB, claro. A gente quer que o crime cresça de produção, até porque acho que não tem ninguém mais que a imprensa que quer ver o bem do CSA e do CRB. Olha, e deixa eu dizer um negócio a você. Eu falo sempre, toda a vida, quem me escuta no rádio sabe. Para mim o que importa é o produto final. E nesse momento, você vai analisar o produto final do CRB, que é péssimo. Nesse momento. E aí você vai fazer o quadro do momento, é a posição da nuvem. É péssimo o produto final do CRB nesse momento. Pode mudar? Pode. A competição está em curso. Né? Agora, o produto final do CRB é péssimo porque se cometeu esses erros no que se refere à contratação. Está se buscando alternativa, se trocou o treinador. Eu disse aqui no programa, o problema do CRB não era treinador, mas a mudança era natural. Era difícil você segurar um treinador com os péssimos números que tem o Júnior Rocha. E toda entrevista coletiva ele via o time está evoluindo e não ganha um jogo. E perdendo, e o número dele, o aproveitamento despencando. Então precisava mudar. É torcer para que os jogadores entendam essa nova filosofia do Doriva, né? E que ele possa, inclusive, com essa formatação de jogo que ele vai utilizar, com esses jogadores que ele vai colocar em campo, conseguir extrair algo a mais e o CRB conseguir colocar a bola para dentro. Agora o CRB precisa, antes de mais nada, criar opções para o jogo ofensivo.
né? Municiar os homens da frente, ter oportunidade de gol. Porque fica muito complicado você ganhar um jogo sem ter variação de jogada, sem criar oportunidade. Verdade. E aí, teve umas 8, sei lá, pelo menos aqui no estádio Repelé, entrevistas coletivas, e ninguém perguntou ao técnico Júnior Rocha por que o time não criava situações claras de gol. Ia torcer para que com Doriva, mesmo utilizando as mesmas peças, não tem o que se fazer, que o CRB passe a criar oportunidade de gol. Agora vamos falar de CSA. A equipe azulina treinou no CT do Internacional hoje pela manhã. Quem tem mais informações é a repórter Ludmila Calheiros. Boa tarde, Lud. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde também a todos de casa que nos acompanham aqui no Arena. Olha, Rafa, o time do CSA, apesar aí de alguns tropeços, segue firme aí com uma boa temporada nesse Campeonato Brasileiro da Série B, né? Ocupa a 3ª posição, tá aí no grupo de acesso para a Série A do Brasileiro com 22 pontos e vai enfrentar amanhã o Brasil de Pelotas, partida que ocorre às 20h30. O que é que acontece? Para enfrentar o Brasil de Pelotas, o time do CSA viajou ontem, né? Seguiu para a cidade de Porto Alegre, onde treinou hoje pela manhã no campo do Internacional. Pela programação, hoje à tarde, o CSA segue para a cidade de Pelotas, onde vai ocorrer esse jogo contra o Brasil de Pelotas. Por que que o CSA viaja hoje? O técnico Marcelo Cabo e a comissão técnica preferiram sair hoje, né, enfrentar essa viagem que é de 3h30, para que amanhã o time não esteja tão desgastado para esse jogo importante na continuidade do Campeonato Brasileiro da Série B. Por falar em técnico Marcelo Cabo, ele deve ter algumas mudanças no time que a gente viu enfrentando o Coritiba. Por exemplo, a principal dessas mudanças pode ser no gol, com a substituição do goleiro Mota pelo Lucas Frigério. O goleiro Mota vem sendo bastante criticado pelos torcedores e pode ter aí essa substituição. Outra substituição pode ocorrer no meio de campo, com o Daniel Costa entrando no lugar do Walter. Agora, a gente lembra, viu, Rafa, que esse jogo é importante para o Didira, que deve completar 100 partidas jogando pelo CSA. Ele que em 99 partidas fez aí 19 gols e a expectativa é que, quem sabe, ele faça mais um gol nesse jogo, né, nessa partida de número 100, para comemorar, né, e de repente trazer a vitória de volta com o CSA aqui para Alagoas. Rafa. Valeu, Lud. Emerson, vou ser franco aqui com vocês, pessoal de casa. Eu estou preocupado com o CSA também, porque o CSA não vence 5 jogos, vem empatando, empatou no último minuto ficou com aquele ar de heroísmo, tudo, mas o Brasil de Pelotas é uma equipe complicada para vencer dentro de casa, até porque eles estão na zona de rebaixamento e querem vencer a qualquer custo. É um jogo difícil para o CSA, não é? É difícil. Na entrevista coletiva foi perguntado ao técnico Marcelo Cabo justamente isso do número, né? 5 jogos lá, 5, né? 5 jogos que o CSA não vence, ele procurou... Uma derrota e 4 empates seguidos. Ele procurou ressaltar o aspecto positivo do time, né? A força de reação, quem empatou o jogo, aquele negócio todo, mas é um dado que você não pode desconsiderar. Agora, tudo isso, sabe, você precisa saber qual a projeção que o CSA tem para o campeonato. Se você levar em consideração a projeção de permanência, tá legal, mesmo considerando esses últimos empates, já que o CSA construiu uma gordura na primeira parte do campeonato. Se você quer um algo a mais, o campeonato, essa sequência de empates passa a prejudicar. O grande X da questão é que o CSA, de certa forma, até fez um bom primeiro tempo, né? No início do segundo tempo, e pelas algumas falhas individuais, mas ficou muito claro que o CSA perdeu a consistência defensiva que vinha apresentando nos jogos fora de casa, que ele tomou 2 gols rápidos e 2 gols de falhas pontuais, inclusive de sistema defensivo. O segundo gol da equipe do Curitiba, o cruzamento feito rasteiro dentro da pequena área, acho que tem 5 jogadores do CSA. Então, no mínimo, você já encontra um problema de posicionamento, não é? Então, esse é um problema que o técnico Marcelo Cabo precisa resolver. Me agradou o CSA voltar a ter opções para o jogo ofensivo, já que o CSA criou algumas oportunidades, mas precisa voltar a jogar futebol. Para esse jogo especificamente, o CSA precisa apresentar mais repertório para o comando do ataque. E eu até entendo que essas variações que o treinador do CSA vem utilizando, vem surtindo certo efeito. Agora fica muito complicado você exigir que se tenha essa variedade, esse repertório todo, quando você olha para o banco de reserva, tem que colocar o Taiberson ou o Hugo Cabral, né? Mas vai com o que tem, né? E hoje deve ocorrer basicamente a mesma coisa, acho que o Thierry vai estar no banco também, né?
mais opções para o jogo ofensivo, o CSA vai ter pouquíssimas. Ele já saiu de Marcial adiantando que o Daniel Costa volta à condição de titular, né? No lugar do Walter e coloca o Frigéry no gol, no lugar do Mota. Inclusive, essa é uma discussão que vem sendo muito travada aí nos grupos do CSA, se o Mota tem que ir para o banco. Olha, goleiro, você não pode falhar. Por mais que você faça uma partida impecável, que você consiga fazer grandes defesas, e o Mota até fez. Já estava 2-0, eu acho, ou 2-1. Teve um contra-ataque, o jogador do Curitiba baixou aquele camisa 7 rápido, é da divisão de base lá. Entrou sozinho, fez o chute, ele fez uma baita de uma defesa. Mas ele vem, eu não diria que ele vem falhando, falhas grotescas, mas você percebe, principalmente quem fica ali próximo ao campo, na beira do gramado, ele vem tendo, eu não diria problema de concentração ou de nervosismo, mas ele não passa confiança e nem está tendo segurança. Então, numa condição dessa, você tira. Se você já não poderia contar com o Cajuru que está entregue ao departamento médico. E aí teve aquelas situações de jogos fora de casa do Mota, né, nesse jogo contra a Ponte Preta, salvo engano, que ele andou falhando. Teve esse jogo agora contra o time do Curitiba. Aí você extrapolou. Aí se você não tira, ou você tira o goleiro do time titular, que no caso é o Mota, ou você manda o reserva imediato embora. Sim, porque o seu reserva não serve absolutamente para nada. Então ele vai para o jogo, o Frigéry, né, vai ser o titular hoje, esperando para que ele possa ter uma boa apresentação. Esse outro goleiro que o CSA contratou só vai poder utilizá-lo depois da segunda metade do mês. É a mesma coisa, né? E numa condição normal, temperatura e pressão, ele vai para titular porque a diretoria cometeu um erro também, que foi contratar o cara e dizer, vamos contratar para ser titular. Ninguém contrata jogador para ser titular. Primeiro que você desprestigia quem está aqui. Sim. E segundo que ninguém tem um selo que vai ser titular. O cara vai ser titular porque apresenta nos treinamentos, enfim, quando entra para ter oportunidade. Mas eu acho que essas duas mudanças que o técnico do CSA vai fazer, eu também faria. Eu também tiraria o Mota e também retornaria o Daniel Costa na condição de titular. Muito embora, no mais tudo normal. Inclusive, eu vi até umas fotos do Walter hoje. É engraçado, as fotos do Walter, ele parece realmente estar emagrecendo. O Marcelo Cabo disse na entrevista coletiva que ele perdeu 7 quilos. Mas ao vivo, né, Ferrugem? Ao vivo ele não parece que está... Eu não sei se é a camisa de jogo que não ajuda, né? De repente é a camisa, né? Pode ser. A camisa de treino facilita, a de jogo não ajuda. A camisa coladinha, né? Aí. Mas tá. Agora, uma coisa certa, dependendo do peso, ele tem muita qualidade no passe. Ele tem. Ele não corre e faz a bola correr. Ele é um bom jogador. Ele consegue municiar bem os homens de ataque. Só não concordo com o Marcelo Cabo, que disse que ele é meio atacante. Ele está longe de ser meio atacante. Ele foi muito mais meio armador do que o Daniel Costa e ele disse que o meio armador é o Daniel. Mas ele conseguiu municiar bem os homens da frente. Agora não tem a responsabilidade nem de marcação nem de recomposição. E o Daniel, quando entrou, no segundo tempo, entrou com a mesma característica. Eu disse aqui no programa ontem. Resta saber se hoje, e eu acho amanhã, aliás, pouco provável que ele repita isso, do Daniel entrar de primeira e sem ter nenhum compromisso com marcação e recomposição. Sim. Naturalmente o Didira já vai ter que fazer isso. E os dois volantes. O Edinho parece até que saiu com dor nas costas, mas eu acho que não vai ser problema no último treinamento que teve aqui. E o Ferrugem. Mais 3 só não é suficiente. Jogando fora de casa, uma equipe que inclusive é rápida. O Brasil de Pelotas você não pode se dar o luxo de um jogador que não colabora nem na marcação, nem na recomposição, e o Daniel vai precisar fazer isso. Emerson, vamos falar de Copa do Nordeste. A gente tem uma imagem, tá aqui na tela, Emerson. Grande final, hoje ao vivo aqui na TV Ponta Verde. Faz a chamada do pessoal de casa assistir o jogo. Olha, na semana passada, o Bahia ele passou para a final vencendo os 2 jogos, né? Venceu os 2. Aliás, empatou o último contra o Ceará. Sim. Mas o Ceará foi muito prejudicado porque meio time que ele vinha utilizando no Campeonato Brasileiro da Série A não pôde utilizar por conta do prazo de regularização de inscrição do jogador para a Copa Nordeste. O Bahia passou com uma certa facilidade, mas é um bom time. O Sampaio, você leva 2 fatores em consideração. Primeiro, o comando do ataque é muito bom. E o segundo, o Roberto Fonseca, que está arrumando a casa lá depois que foi contratado. Eu acho que a final está bem entregue, né? Apesar de toda a choradeira que pode ter aqui, nossa, que não classificou, inclusive do CSA que estava no grupo do Sampaio, mas eu acho que a final está bem entregue. A semifinal, Bahia e Ceará, era a final antecipada? A gente pode classificar teoricamente sim, se você não tivesse esse fator do Ceará, que não pôde escrever todo mundo. Não pôde colocar todo mundo que tem no elenco. E o Sampaio passa pela mesma dificuldade, o Bahia não. O Bahia vai com força máxima, carga total, todo mundo na ponta dos cascos e por isso o Bahia é favorito para levantar a taça mais uma vez. Né? Para ser bicampeão. Vamos para um rápido intervalo, na volta tudo sobre Copa do Mundo. A gente volta já.